No final do livro, Os Maias, o personagem Ega, né, que é o melhor amigo do Carlos, que é o protagonista da história, volta de uma viagem à China. E ele fala para o Carlos, né, então, que está impressionado: Carlos, a China é eterna. Segundo Cristiana Garofalo Porini, o Ega, esse personagem de Os Maias, seria uma espécie de alter ego do próprio Eça de Queiroz. Ou seja, o que o Ega fala seria, na verdade, a fala do próprio Eça de Queiroz. Então fica a pergunta aqui: o que será que Eça de Queiroz quis dizer ao afirmar que a China é eterna? Eu acredito que é bem diferente de afirmar, por exemplo, que o Egito é eterno, ou que a Grécia é eterna. O Egito tem lá as pirâmides, mas a civilização que construiu aquelas pirâmides já não existem mais. E hoje nós somos herdeiros da tradição greco-romana, mas aquela civilização grega e aquela civilização romana também já não existem mais. Agora, a tradição chinesa, né, a tradição do povo chinês, ela tem uma certa continuidade ao longo dos milênios. E eu acho que nesse sentido que o Eça de Queiroz quis dizer quando ele diz que, quando o Ega diz que a China é eterna. Na China você tem uma continuidade até o seu passado mais remoto. Bom, qual a importância de estudar a China, de discutir a China? Em primeiro lugar, porque a China é o nosso principal parceiro comercial e essa condição não vai mudar tão cedo. Na verdade, ao que parece, essa condição veio para ficar, independente dos discursos retóricos que tem por aí. Antes de continuar, vou pedir para vocês assinarem o canal, dar o joinha, apertar o sininho e, se possível, compartilhar o vídeo, porque o YouTube só promove os canais que quando as pessoas fazem essas coisas, né? Ou seja, quando as pessoas interagem com o canal. Então, se você estiver gostando da discussão, né, promova o canal através dessas coisas que eu falei. Bom, há 10 anos atrás, estava na moda esse livro aqui, A Arte da Guerra de Sun Tzu. Né? Era mais ou menos na época das Olimpíadas, isso aqui virou uma febre, né? Como todo modismo, sempre as pessoas começam a aplicar as coisas sem muito contexto. Daqui a pouco começa a aparecer cursos como melhorar os seus negócios aplicando na sabedoria de Sun Tzu, como vencer no amor aplicando a sabedoria de Sun Tzu. O pobre do Sun Tzu virou o Chat-Sun, enfim, né, virou lugar comum e saiu de moda. Hoje em dia não se fala muito de Sun Tzu, mas ele é muito importante para entender a China de hoje. Na época, eu li esse livro aqui, ó, A Arte da Guerra, do Maquiavel. A Arte da Guerra do Maquiavel é bem diferente da Arte da Guerra do Sun Tzu. Qual é a diferença principal? O Maquiavel, ele gasta muito tempo tratando de táticas militares, de uso da infantaria, de uso da cavalaria, etc. Então o livro dele, de certa forma, fica meio datado, porque aquelas aplicações táticas do seu tempo não se aplicam aos dias de hoje. Hoje em dia não se usa a infantaria daquela forma que se usava na época, ou cavalaria daquela forma que se usava na época do Maquiavel. Já o Sun Tzu, ele é diferente. Ele discute não táticas de combate, ele discute estratégias. E as principais estratégias que o Sun Tzu ensina é que, para se vencer uma guerra, a melhor forma a melhor estratégia que se pode aplicar é justamente evitá-la, né? Ele ensina que o rei, ou o príncipe, nos termos do Maquiavel, precisa construir uma vantagem estratégica sobre o inimigo e subjugá-lo estrategicamente, de tal maneira que a guerra seja evitada. Quem discute isso de uma forma melhor, quem explica isso melhor, é esse cara aqui, Henry Kissinger, quando ele fala sobre a China. Bom, primeiro, quem é Henry Kissinger, né? Talvez algumas pessoas não saibam, e é importante falar sobre ele. Henry Kissinger é o diplomata americano provavelmente mais bem sucedido
na segunda metade do século XX. Qual foi o grande mérito do Henry Kissinger? Os Estados Unidos viviam uma situação muito delicada em relação à China. Depois da Revolução Comunista em 1949, os Estados Unidos não tinham relações diplomáticas com a China. Só que a China é uma grande potência, independente de qualquer condição, pelo simples fato de ser o país mais populoso do mundo. E mais do que isso, a China sempre teve assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas o Departamento de Estado americano, por algum motivo que eu não sei explicar aqui agora, decidiu reconhecer Taiwan como sendo a China. Né? Porque Chiang Kai-shek, que era o ditador da China antes da Revolução, fugiu com suas tropas para Taiwan e os americanos cercaram ali a ilha para protegê-los e, por algum motivo, talvez o Departamento de Estado americano acreditasse que a situação pudesse se reverter, que o Chiang Kai-shek pudesse retomar o poder na China. Claro que isso não se verificou e os Estados Unidos ficou sem ter relações com essa grande potência asiática. Para piorar ainda mais, o ditador da Coreia do Norte, sem autorização da União Soviética nem da China, resolveu invadir a Coreia do Sul. E os Estados Unidos precisou socorrer a Coreia do Sul. Quando os Estados Unidos percebeu que a iniciativa da Coreia do Norte não tinha um apoio soviético, os Estados Unidos fizeram não apenas as tropas norte-coreanas recuarem para sua fronteira, mas decidiu invadir. E diante dessa situação, a China teve que entrar pesado na guerra da Coreia do Norte. Uma situação muito difícil, ela tinha acabado de passar pela Revolução, né? A Guerra da Coreia foi mais ou menos um ano após a Revolução Chinesa, e a China estava já envolvida numa guerra contra os Estados Unidos. Por quê? Porque a China não queria que as tropas americanas chegassem na sua fronteira, que é ali a fronteira entre a China e a Coreia do Norte. E para evitar isso, a China perdeu um contingente enorme de soldados e de recursos, mas conseguiu impedir o avanço americano e obrigar os Estados Unidos a sentar na mesa de negociação. A partir daí, as relações entre Estados Unidos e China pioraram ainda mais, né? E ficou durante muitos anos uma guerra retórica em que a China fazia uma propaganda de desmoralização dos Estados Unidos, falava que os Estados Unidos é um tigre com dente de papel, etc. Né? Mas, enfim, a relação dos Estados Unidos com essa grande potência asiática ficou muito problemática. Henry Kissinger foi a pessoa que conseguiu reverter isso, conseguiu restabelecer as relações diplomáticas entre China e Estados Unidos. Nesse livro, ele explica que o método chinês é muito diferente do método ocidental, que é o método abordado por Maquiavel. No método ocidental, a estratégia de guerra e de geopolítica segue a linha do pensamento do jogo de xadrez, onde o objetivo dos oponentes é conquistar o centro de gravidade, né, digamos assim, do jogo, ou seja, o centro do tabuleiro, para a partir dali aniquilar o inimigo. Já a estratégia chinesa, a estratégia oriental, é o jogo do Wei Qi. Estou pronunciando como estou lendo aqui. Onde a estratégia, na verdade, é fazer um cerco. O objetivo é fazer um cerco estratégico contra o inimigo e estabelecer uma vantagem estratégica de tal forma que o inimigo desista de guerrear, desista de partir para a guerra. No livro, o Kissinger bota aqui uma foto de um jogo entre dois mestres dessa partida, em que um dos lados saiu vitorioso. Você olhando aqui o jogo, né, você não consegue perceber claramente quem foi que venceu, né? Ou seja, é um jogo em que a estratégia vitoriosa se baseia muito mais em questões de delicadeza, de sutileza, do que na brutalidade típica do Ocidente. E essa é a diferença entre a arte da guerra do Maquiavel e a arte da guerra do Sun Tzu. Bom, Kissinger restabeleceu as relações diplomáticas entre... ele relata o sucesso dessa relação nesse livro aqui. Isso por quê? E isso é uma coisa que ele discute no livro. A despeito de toda a retórica ideológica, o que importava tanto para os Estados Unidos quanto para a China, assim como para a União Soviética, são as questões geopolíticas.
E o que os Estados Unidos explorou na relação com a China eram as rivalidades que existiam entre China e a União Soviética, na verdade entre a Rússia histórica, né? Uma rivalidade que já existia há muitos séculos, há muitos anos, desde o século anterior, dos séculos anteriores, 18 e 19. A rivalidade geopolítica entre Rússia e China era muito maior do que a rivalidade dessas duas potências, que embora fossem comunistas, elas tivessem com com os Estados Unidos. E o que o Kissinger fez foi uma aproximação, ou seja, uma aliança estratégica com a China para isolar a União Soviética. No livro ele descreve isso, que embora a China tivesse um discurso retórico muito mais agressivo do que a União Soviética, inclusive Mao Tse-tung acusava a União Soviética de ser revisionista, porque denunciou os crimes de Stalin, né? Ou seja, começou a flertar com a direita. Na prática, quem negociou com os Estados Unidos foi a China. E ele cita dois episódios interessantes, né, relacionado à disputa pela hegemonia geopolítica. Ele fala da terceira guerra do Vietnã. Nós conhecemos apenas duas guerras do Vietnã, né? A primeira é aquela vitória dos vietnamitas sobre os franceses, quando o general Giap, naquela batalha, né, naquela iluminação, né, naquele gênio militar dele, conseguiu expulsar os franceses. E a segunda é a mais famosa, é a Guerra do Vietnã, patrocinada pelos Estados Unidos, em que os Estados Unidos tentam impedir que o Vietnã se unifique. E aí, novamente, o Vietnã saiu vitorioso com o apoio da China e também da União Soviética, é claro. Só que quando o Vietnã finalmente vence a guerra e os Estados Unidos se retiram, passa a existir uma disputa geopolítica na Indochina entre China e a União Soviética. O Vietnã, ou melhor, toda a Indochina, sempre foi zona de influência, né, do Império Chinês. Só que agora a União Soviética articula uma aliança com o Vietnã buscando cercar a China. Para a China isso é uma ofensa terrível. E no extremo, a China decide invadir o Vietnã. E ele relata essa invasão dos chineses sobre o vietnamita, em que os chineses tiveram perdas pesadas de soldados, né, muitas mortes, mas eles conseguiram subjugar os vietnamitas. Né? Ou seja, dessa vez, nessa terceira guerra do Vietnã, os vietnamitas saíram derrotados. E seguindo aquela estratégia do Wei Qi, os chineses chegaram até a fronteira da capital, né, Ho Chi Minh, e deixaram claro, olha, se eu quiser eu tomo conta de tudo, vocês vão ou não vão capitular? Os vietnamitas capitularam e novamente o Vietnã voltou a ser zona de influência da China. Outra disputa geopolítica entre Rússia e a China aconteceu no Camboja, e dessa vez com a participação dos Estados Unidos a pedido da China. E ao que parece, os Estados Unidos apoiou o Khmer Vermelho. O Henry Kissinger diz que não apoiou porque os Estados Unidos seguem princípios de direitos humanos, coisa e tal, mas a gente sabe que não segue lá no Oriente Médio, né? Mas os Estados Unidos teria entrado em parceria com a China para derrotar a União Soviética na disputa geopolítica no Camboja, e sendo que a China apoiava o Khmer Vermelho. Bom, a tensão ali na Ásia entre China e União Soviética era tanta, isso que ele descreve, que a União Soviética tinha mais tropas na fronteira com a China do que no leste europeu, né? Ou seja, ali naquela zona de tensão com a OTAN, para a gente ver o tamanho dessa Guerra Fria, né, que existia entre China e União Soviética, e que aqui no Ocidente pouco se descreve, pouco se fala sobre isso. Se fala muito sobre a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E o que o Kissinger mostra é que a Guerra Fria, né, entre China e União Soviética, né, da União Soviética em dois frontes, né, no Ocidente com os Estados Unidos e no Oriente com a China, teria levado ao esgotamento da União Soviética. O Henry Kissinger também discute isso no livro. A União Soviética colapsou
por causa de uma exaustão econômica. Eles precisavam gastar muito com defesa, com forças militares, e a economia soviética não tinha essa pujança toda para sustentar tanto poderio militar, tantas tropas, e isso gerou a ruína da economia soviética. Ou seja, essa estratégia, né, esse jogo, essa união entre China e a União Soviética, entre China e Estados Unidos, levou à derrota da União Soviética e fez com que a gente possa dizer que essa parceria foi muito bem sucedida. Essa relação deu muito certo no campo da geopolítica, esgotou a União Soviética, né? E deu muito certo também no campo econômico. A parceria econômica entre Estados Unidos e China é muito forte, passou a ser crescente. Só que um lado claramente tem vantagem sobre o outro. E é o que me parece é o lado que joga o Weiqi, o lado chinês. Porque as relações comerciais entre China e Estados Unidos são claramente vantajosas para a China. O aumento do poderio econômico da China tem elevado ao aumento do seu poderio geopolítico. E esse processo está se dando de forma acelerada. E agora chegamos num ponto em que o poderio da China está ficando intolerável para os Estados Unidos. E é isso que o Henry Kissinger trata aqui. A China vai se tornar a maior potência do globo? Vai superar os Estados Unidos? E como isso vai se dar? No próximo vídeo, nós vamos discutir como que a elite militar e política, os estrategistas, tanto da China quanto dos Estados Unidos, veem esse futuro próximo em que haverá um conflito entre Estados Unidos e China pela hegemonia global. Como que os militares chineses enxergam que esse processo vai se dar, como que a elite intelectual e militar americana imagina que esse processo vai se dar, segundo a ótica do Henry Kissinger, né, claro. Então a gente vai discutir isso no próximo vídeo. Aguarda aí que provavelmente semana que vem nós vamos ter mais um vídeo tratando sobre esse assunto. E o desdobramento disso é discutir talvez num terceiro vídeo como que isso afeta nós brasileiros, né, a posição do Brasil no mundo. Então compartilha aí, dá o joinha, se inscreva no canal, né? Enfim, promova o canal, porque o YouTube só promove quando as pessoas interagem. Valeu, pessoal, até a próxima.